Olá pessoal, já estamos na lição 10 e a história dessa semana é aquela história tão especial sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. Antes, porém, de entrarmos na história dessa semana, nós devemos relembrar com as crianças a história da semana passada, que foi sobre a viúva pobre, a ofertinha da viúva pobre. Uma história linda também. E agora você deve ajudar as crianças a se lembrarem qual foi o verso da Bíblia que elas memorizaram durante essa semana. 2 Coríntios 9:7. Deus ama a quem dá com alegria. É muito importante que você ajude as crianças e demonstre a elas a importância de memorizar a cada semana o texto bíblico da história do dia, ok? A história dessa semana, que tem como tema Jesus vai a uma festa, é uma história muito especial. E eu gostei demais dos objetivos dessa história. A criança deverá saber que Jesus realizou um milagre em uma festa para que todos ficassem felizes. Então é legal a criança entender que Jesus também quer que as pessoas fiquem felizes. Sentir-se contente porque Jesus quer que ela tenha momentos felizes com a família e amigos. Responder procurando maneiras de se alegrar com a família e amigos. E a mensagem central é: nos alegramos com nossa família e amigos. Lindo, né? E o enriquecimento para o professor, gente, está fantástico. Em uma reunião familiar ocorrida num pequeno povoado da Galileia, Jesus usou o seu poder para trazer mais alegria a uma festa de casamento. Dessa maneira, ele mostrou a sua empatia para conosco e o desejo de fazer algo pela nossa felicidade. Olha que lindo! Jesus aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando as casas de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, tentando elevar seus pensamentos das coisas corriqueiras da vida para as que são eternas. Sequer uma sombra de frivolidade manchava sua conduta, mas encontrava prazer nas cenas de inocente felicidade. Alcançou o coração das pessoas por ficar entre elas como alguém que lhes deseja o bem. Ele as encontrava nas ruas, em suas casas, em barcos, sinagogas, na beira do lago, em uma festa de casamento. Mostrava interesse em seu dia a dia. Sua intensa simpatia pessoal ajudava a conquistar o coração delas. Que coisa linda, queridos! O quanto temos a aprender com Jesus, não é verdade? O quanto temos. Que Ele nos ajude. Amém? E daí então, a atividade preparatória é simples e as crianças amam fazer isso. Você deverá levar para a classe preparar cartolina, canetinhas coloridas, quem sabe ali coisinhas para colar, porque você vai falar para elas o seguinte: crianças, vamos fazer de conta que a gente vai organizar uma festa, né? Quando a gente vai planejar uma festa, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Talvez elas vão falar nos comes e bebes e tal, né? E até que elas vão falar assim: a gente tem que convidar pessoas. Sim, para haver uma festa, temos que convidar pessoas. E como nós convidamos as pessoas? Com convites. Ai, muito bem, então agora vamos fazer de conta que vai haver uma festa e nós vamos fazer os convites para convidar as pessoas. E daí então você vai entregar esses materiais para que elas então preparem, né, os convites. Depois que elas prepararem os convites, vamos dizer assim: para quem serão os convites, né? E aí deixem elas dar as respostas delas. Podemos enviá-los a famílias, a amigos. Sabe o que é legal? Se nesse sábado você tiver assim um aniversário de alguma criança, né? Alguma coisa assim, você pode até fazer de conta que é o aniversário da criança, né? O convite para o aniversário, quem sabe ele ter um bolinho depois, né? Da lição, vai ser bem legal.
a nossa mensagem é: nos alegramos com nossa família e amigos. Então, depois dos convites feitos, né? Para quem elas vão entregar os convites, você vai então falar: a nossa história de hoje é sobre uma festa de casamento em que Jesus, sua mãe e os discípulos foram convidados. E Jesus realizou o seu primeiro milagre aqui na terra nesta festa de casamento. Vamos ver qual foi? E aí então a ideia é você colocar as crianças sentadas, quem sabe ali em círculos, né? E você vai entregar para elas um copo vazio. Peço para elas para que elas segurem o copo vazio, né? Ali com cuidado. E então você vai começar a contar a história. Certo dia, houve um casamento em uma cidade chamada Caná, na Galileia. Para celebrar o casamento naqueles tempos, era necessário bastante comida e muito suco de uva, porque o casamento durava dias. Nessa festa, todos comeram bons alimentos e tiveram um gostoso suco de uva para tomar. Mas, de repente, o que aconteceu? E então você vai virar o copo para baixo e dizer: puxa vida, o suco de uva acabou. E agora, como eles vão continuar a festa sem o suco de uva? A mãe de Jesus estava ajudando na festa e ela ficou também muito preocupada, porque afinal os noivos ficariam envergonhados sem ter mais suco de uva para oferecer aos convidados. E aí, então, o responsável ali pela festa, né? Os servos foram até Maria e disseram: olha, o suco de uva acabou. E agora? Então Maria vai até Jesus e diz para ele: o suco de uva acabou. Então Jesus olha e ali tem 6 talhas vazias. E ele então pede para que os servos que estão ali na festa coloquem água nas talhas. Se você tiver, quem sabe, 6 copos grandes ou 6 coisas que representem as talhas, né? Você pode colocar água em cada uma delas e fazer esse preparo em cada uma delas. Mas acredito que em um jarro já é o suficiente. E você vai fazer então aquela ilustração, né? Bem legal para que as crianças entendam como foi esse milagre. Então você vai contar que você vai pegar algo que pareça uma talha, isso deve ser escuro, não tem nenhuma talha aqui, vou usar uma garrafa. Mas algo que pareça uma talha, uma jarra, alguma coisa assim, que seja escuro. Aqui dentro você já vai ter colocado o pozinho de suco de uva, né? Que é aquele pozinho roxo que você compra em supermercado. E aí você vai dizer para as crianças. Então, os servos rapidamente fizeram o que Jesus havia pedido. Maria já havia dito: façam tudo o que ele mandar. E os servos então começaram a encher ali cada uma das talhas com água limpa e pura, conforme Jesus havia dito. Depois que eles terminaram de encher essas talhas de água, Jesus disse: agora pegue a água e leve para o mestre da festa. Na festa ali tinha um responsável, a pessoa que cuidava dos detalhes da festa. E então os servos levaram essa água para esse servo, né, esse mestre da festa beber. E quando então ele coloca a água para beber, eles notam que a água se transformou em suco de uva. Os homens ficaram impressionados porque viram que Jesus havia acabado de fazer um grande milagre. E ele então prova aquele vinho. Nossa, que suco de uva maravilhoso! Eu nunca tomei um suco de uva assim tão gostoso. É claro que as crianças vão ficar com vontade de tomar o suco. E você continua a história. Ele então disse: nossa, geralmente nas festas de casamento as pessoas costumam servir o melhor vinho no começo e aquele vinho mais inferior no final da festa. Mas vocês aqui fizeram o contrário. Serviram o vinho inferior no começo e o melhor vinho agora. É claro que esse era o melhor vinho que ele já havia tomado na vida, porque afinal
Foi Jesus que preparou. E aí então a ideia, depois que você fizer essa ilustração com as crianças, né? E contar que Jesus mostrou o seu cuidado ali com os noivos, a sua preocupação com a festa, porque Jesus queria que as pessoas ficassem felizes. Ele gosta de fazer as pessoas felizes. E aí, então agora você pode pegar um pouco desse suco, colocar nos copos das crianças e quem sabe ali, vamos dar um brinde, viva Jesus, viva Jesus. E ali então elas vão tomar um golinho desse suco para se alegrarem também, para serem ali imergidas, né? Imersas na história, no texto, né? Também não ficarem com vontade do suco e vai ser uma alegria, vai ser muito legal. É uma história linda, né? Depois então desse momento, nós vamos fazer com elas o verso para memorizar dessa semana, que está em Isaías 52:9. Cante de alegria. Olha só, Jesus fez com que as pessoas ficassem alegres ali na festa, continuassem felizes com aquele suco de uva tão maravilhoso que ele preparou através desse primeiro milagre. Então, o nosso texto é Cante de alegria, Isaías 52:9. Faça o verso várias vezes até que elas memorizem. Para encerramento, existe uma pergunta bem interessante para você fazer com as crianças. Diz assim: não é legal você imaginar que Jesus estivesse em uma festa, na sua festa? Se Jesus fosse convidado para a sua próxima festa de aniversário, se você soubesse que Jesus vai vir pessoalmente na sua próxima festa de aniversário, o que você faria diferente? O que você mudaria? O que você gostaria que estivesse nessa festa para que Jesus se sentisse bem ali também? O que você faria diferente? É uma reflexão interessante para as crianças pensarem, né? O que elas fariam diferente se Jesus estivesse ali presente com elas. E no final, então, você pode entregar alguma imagem de família, de festa, alguma imagem assim bem bonita para que elas pintem e quem sabe então entreguem esse desenho para alguém da família, um vizinho. E aí elas vão entregar o desenho e dizer que Jesus, nos alegramos com nossa família e amigos. E Jesus também deseja colaborar, né? Jesus, ele trabalha também para a nossa felicidade, porque ele gosta de ver os seus filhos felizes. Uma lição linda, né? E com certeza vai ser muito legal com as crianças. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine na preparação, né? Na contação dessa lição. Principalmente que o Espírito Santo trabalhe no coração das crianças para que elas tirem lições preciosas desse relato bíblico. Amém? Um grande abraço e até a próxima lição.